Fofinhos, germinação é exatamente a saída da plântula de dentro da semente. Plântula, né? É a planta jovem, a plantinha, por assim dizer. E germinação seria equivalente em botânica ao nascimento nos animais, né? Então seria exatamente você nascer, sair do ovo, sair da sua mãe, sair da semente. Para poder falar um pouco sobre isso. Mas uma vez eu lembro que semente, ela é derivada da fecundação do óvulo. Então nós temos lá a fecundação do óvulo originando a semente. E mais precisamente, quem trabalha com essa história, moçada, de fecundação, exatamente os gametas, né? Você tem o primeiro núcleo espermático, gameta masculino haploide, ele se junta com a oosfera, gameta feminino haploide, e, moçada, com isso acaba formando um zigoto 2N. Esse zigoto 2N sofrerá mitoses e acaba originando um embrião. Esse embrião, então, moçada, vai estar presente dentro da estrutura da semente na forma de uma bolinha de células aqui na parada. Eu lembro para vocês que essas células que constituem um embrião, elas são, moçadas, chamadas de células meristemáticas. Essas células meristemáticas são as células embrionárias da planta. Elas são indiferenciadas, nem é raiz, nem é caule, nem é folha. E elas são totipotentes. Pode originar todas as células da planta, todas as partes da planta. Nós temos, moçada, ainda, que o óvulo apresenta tegumento ou tegumentos, dependendo lá da espécie que você está analisando. E aí, esse tegumentos do óvulo, acaba originando o tegumentos da semente. Lembrando, moçada, que tegumento, nesse caso, exatamente a casca da semente. Pronto, está lá a casquinha da semente. E aí dentro da semente, nós vamos ter, basicamente, embrião, nós vamos ter tegumento, e nós vamos ter a reserva nutritiva, né? O endosperma, sendo, moçada, que dependendo da espécie, pode ser que o endosperma ele fique solto dentro da semente, ou pode ser que o endosperma seja transferido para estruturas chamadas de cotilédones em relação à estrutura da semente. Só para variar meu desenho muito feioso, a gente vai ter uma dicotiledônia aqui desenhada na minha estrutura, porque você vai ter aqui na parada 2 cotilédones que eu estou desenhando, né? Sendo que se fosse uma monocotiledônia, claro que você teria apenas um cotilédone. Então, 2 cotilédones aqui na conversa. O que são mesmo, gente, os cotilédones? Cotilédones são folhas modificadas no embrião, exatamente com o objetivo de acumular reservas nutritivas. Essas reservas nutritivas, exatamente o endosperma. Eu lembro que em dicotiledôneas, o endosperma passa para dentro dos cotilédones, então ele fica guardado dentro dos cotilédones, mas nas monocotiledôneas, o endosperma não é transferido para o cotilédone. Então o endosperma fica livre, solto dentro da semente, não fica dentro do cotilédone, e o cotilédone é atrofiado em monocotiledôneas. Mas isso aqui não me interessa hoje, porque eu já conversei sobre isso antes. O que me interessa é que o embrião, então, ele vai apresentar 2 regiões. As regiões, moçada, que estão abaixo do começo do cotilédone está começando aqui e aqui. Então a região de baixo será chamada de hipocótilo. E a região acima dessa linha que eu coloquei, que é onde os cotilédones começam, vai ser chamado pelo nome de epicótilo na parada. Cotilédones, epicótilo e hipocótilo juntos constituem a estrutura do embrião. Nesse momento, o embrião hipocótilo, epicótilo e cotilédones é constituído somente de células meristemáticas
indiferenciadas e totipotentes. Nós temos, moçada, uma estrutura chamada de ligamento suspensor, e o ligamento suspensor, gente, ele tem um nome mais ou menos autoexplicativo. Ligamento, ele vai lá e liga o embrião na parede da semente, liga o embrião ao tegumento, né? Tegumentos, dependendo lá da espécie de planta que você está analisando. No meu exemplo, uma dicotiledônea aqui representada. Cara, cotiledone, a folha modificada com as ervas. O que é que o epicótilo faz da vida? Gente, o epicótilo, à medida que ele se desenvolve, ele origina duas estruturas. Uma estrutura chamada de plúmula, onde a plúmula originará no futuro as folhas da planta, e vai originar uma estrutura chamada de caulículo, ou mais precisamente, a metade superior do caulículo. O caulículo, gente, futuramente equivalerá ao caule. Se bem que o epicótilo só vai produzir a metade de cima do caulículo, porque o hipocótilo, aqui na brincadeira, produz o caulículo inferior, a metade inferior do caulículo, caulículo superior, caulículo inferior, futuro caule, e o hipocótilo também vai produzir a radícula, onde, moçada, a radícula, ela nesse caso, equivale à futura raiz. Sendo que, enquanto a planta, ela tem cotilédones, epicótilo, hipocótilo, enquanto ela é formada por células meristemáticas, o nome dela é embrião. Nessa altura do campeonato, quando eu tenho plúmula, caulículo, radícula, você já tem aqui células diferenciadas. Células, moçada, adultas. E já que você já tem células diferenciadas, células adultas, o conjunto plúmula, caulículo, radícula, agora será chamado de plântula, e a plantinha está pronta para nascer. Ou seja, lá está, moçada, a plantinha mais ou menos organizada, prontinha da Silva, para que ela possa nascer aqui na parada. Então você vai ter radícula, você vai ter caulículo, você vai ter plúmula, e apesar de plúmula, caulículo, radícula, a plântula, ter células diferenciadas, existem duas regiões onde você mantém meristemas durante toda a vida. Então você tem no ápice do caule, você tem no ápice da raiz, nós vamos ter células meristemáticas, células de características embrionárias por toda a vida da planta. É por isso, moçada, que como eu comentei no primeiro dia de aula de botânica, plantas apresentam um crescimento indefinido. Plantas, elas podem crescer por toda a sua vida. Ao contrário, né, moçada, da gente, que a gente só tem células indiferenciadas e totipotentes. Quando a gente é um embrião, a planta não. A planta, durante toda a vida dela, mantém células meristemáticas indiferenciadas e totipotentes na ponta do caule, na ponta da raiz, permitindo que ela cresça por toda a vida. Essas célulazinhas aqui, se multiplicando para crescer. Essas célulazinhas, se multiplicando para crescer aqui na conversa. Uma vez que a gente fala, moçada, em germinar a planta nascer, existem lá dois esquemas possíveis em relação à germinação. Germinação, ela pode ser chamada de epígea, a germinação pode ser chamada de hipógea aqui na parada. Epi acima, hipo abaixo. Como é que funciona a germinação epígea? Era uma vez uma semente. No primeiro momento, moçada, nasce somente a radícula. A radícula vai crescendo, empurrando a semente para cima. A radícula vai crescendo, empurrando a semente para cima. Somente quando ela está acima do solo, os cotilédones se abrem. Eu sei, meu desenho está parecendo uma borboleta, mas estou tentando desenhar um feijão. Feijão sendo empurrado para cima. As duas metades do feijão se abrem e com isso vai sair as folhinhas aqui de dentro.
essa germinação desse jeito, ela é chamada de germinação epígea aqui na brincadeira. Epi, acima, geo, do solo, acima do solo. Notem que a radícula empurra a semente para cima do solo. Então, a gente está aqui com o solo. E somente depois que ela saiu do solo, que os cotilédones se abrem para saírem lá as folhinhas. Isso aqui é o que acontece na imensa maioria das plantas dicotiledôneas. De maneira geral, dicotiledôneas trabalham desse jeito. Por outro lado, moçada, nas monocotiledôneas, a brincadeira ela é diferente. Né? Você pega lá uma monocotiledônea, como é o caso do milho. Lindo meu desenho de milho. Sai, moçada, a radícula no primeiro momento. No segundo momento, sai o caulículo. E, gente, radícula e caulículo vão crescendo, sendo que o milho permanece o tempo inteiro abaixo do solo. Já que ele permanece o tempo inteiro abaixo do solo, a germinação será chamada de hipógea. Hipo, abaixo, geo, solo, abaixo do solo. O tempo inteiro a semente permanece embaixo do solo. Isso aqui é o que acontece tipicamente em monocotiledôneas. A maioria das monocotiledôneas trabalha desse jeito. Então, não vou dizer que é uma regra absoluta. Dicotiledôneas em geral, né, a radícula vai empurrando a semente para fora, acima do solo, fora do solo, enquanto que nas monocotiledôneas de modo geral, a semente permanece embaixo do solo. Nasce radícula, caulículo, plúmula e o tempo inteiro embaixo do solo. Tudo bem, uma exceção é que cebola, ela é dicotiledônea, ela é monocotiledônea, perdão. E apesar da cebola ser monocotiledônea, a germinação dela é epígea. E a ervilha, ela é dicotiledônea. Apesar da ervilha ser dicotiledônea, a germinação dela, nesse caso lá, acaba sendo hipógea. Né? Claro, provas doidinhas lá, como isso aí tem na literatura de ensino médio, provas doidinhas elas podem, de repente, colocar até, às vezes, infelizmente, as exceções.